Se Deus permitiu que você chegasse até este momento da noite, não foi por acaso. Antes de fechar os olhos para descansar, existe algo que o Senhor deseja falar ao seu coração. Talvez você tenha iniciado este vídeo carregando preocupações, cansaços e pensamentos que não conseguem encontrar descanso. Mas eu acredito que esta noite pode ser diferente. Porque quando Deus entra em um ambiente, a ansiedade perde força, o medo recua e a paz começa a ocupar o lugar que sempre pertenceu a ela. Antes de qualquer coisa, saiba de uma verdade que pode transformar esta noite. Deus está com você agora. Ele viu cada passo que você deu hoje. Ele acompanhou suas lutas silenciosas, ouviu as orações que ninguém mais ouviu e conhece os pensamentos que estão ocupando a sua mente neste instante. E enquanto o dia chega ao fim, o Senhor deseja envolver você com sua paz e seu cuidado. Talvez tenha sido um dia cansativo, talvez você esteja carregando preocupações que ainda não encontrou solução. Quem sabe sua mente esteja acelerada, seu coração inquieto ou suas emoções sobrecarregadas. Mas esta não é uma noite comum. Esta é uma oportunidade de descansar na presença daquele que nunca perde o controle de nenhuma situação. A palavra de Deus diz em Salmos 4:8: Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Que promessa maravilhosa! O salmista não disse que todos os problemas haviam desaparecido. Ele não disse que todas as respostas já tinham chegado. Ele disse que conseguia dormir em paz porque confiava em Deus, e essa mesma promessa também é para você. O Senhor continua sendo o refúgio seguro daqueles que colocam a sua confiança nele. Por isso, fique comigo até o final desta oração. Creio que Deus vai acalmar o seu coração, renovar as suas forças e trazer descanso para a sua alma. Você não vai dormir da mesma forma que chegou aqui. Enquanto você descansa, Deus continuará trabalhando em áreas da sua vida que nem mesmo os seus olhos conseguem enxergar. E antes de começarmos, escreva nos comentários esta declaração de fé: Deus está trabalhando por mim. Ao fazer isso, você estará fortalecendo sua confiança no agir do Senhor. Deixe também o seu like para que esta oração alcance mais vidas que precisam de paz nesta noite. E se este canal tem sido um instrumento de bênção para você, considere se inscrever. Assim, todas as vezes que uma nova oração for publicada, poderemos continuar buscando a presença de Deus juntos e fortalecendo nossa fé dia após dia. Agora respire fundo. Desacelere sua mente. Solte os pesos que você carregou durante o dia. Entregue suas preocupações, seus medos e suas necessidades nas mãos de Deus. Feche os olhos, se puder, e vamos entrar juntos na presença do Senhor. Pai amado, enquanto permanecemos na Tua presença, queremos apenas desacelerar diante de Ti. O dia está chegando ao fim. As horas passaram. Muitos momentos ficaram para trás. E agora, neste instante de silêncio, nós olhamos para o Senhor e reconhecemos algo que talvez nem tenhamos percebido durante toda a correria. Tu estiveste conosco em cada momento. Tu estiveste presente nas horas tranquilas e também nas difíceis. Estiveste presente quando sorrimos. Estiveste presente quando nos preocupamos. Estiveste presente nas conversas que tivemos, nas decisões que tomamos e até mesmo nos momentos em que nos sentimos sozinhos. A Tua palavra declara em Salmos 121:8: O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. E olhando para este versículo, percebemos que realmente não demos um único passo sem que os teus olhos estivessem sobre nós. Mesmo quando não sentimos, mesmo quando não percebemos, mesmo quando a nossa fé ficou mais silenciosa do que gostaríamos. Senhor, quantas vezes atravessamos o dia preocupados com tantas coisas e esquecemos que Tu estavas cuidando de nós o tempo todo? Quantas vezes o medo tentou ocupar espaço dentro do coração? Quantas vezes imaginamos cenários difíceis que nunca chegaram a acontecer? Mas Tu,
permaneceste fiel. Lamentações 3, 22 e 23 nos lembra que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. E nesta noite nós reconhecemos as tuas misericórdias. Reconhecemos os livramentos que vimos e os que não vimos. Reconhecemos as portas que se abriram. Reconhecemos as portas que se fecharam para nos proteger. Reconhecemos as respostas que chegaram e também aquelas que ainda estão sendo preparadas por ti. Pai, obrigado porque o Senhor sustentou nossas forças quando elas pareciam insuficientes. Obrigado porque respiramos neste dia. Obrigado pela vida. Obrigado pela proteção. Obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou. Como está escrito em 1 Samuel 7,12, até aqui nos ajudou o Senhor. E é com esse espírito de gratidão que queremos olhar para este dia que passou. Talvez nem tudo tenha acontecido da maneira que esperávamos. Talvez algumas notícias tenham trazido preocupação. Talvez algumas palavras tenham ferido o coração. Talvez existam perguntas sem resposta. Mas o Senhor continua sendo Deus. O Senhor continua sentado no trono. Nada saiu do teu controle. Isaías 41:10 declara: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Que verdade poderosa para esta noite. O Senhor é conosco, não apenas quando tudo vai bem, mas também quando a caminhada fica pesada. Também quando as lágrimas aparecem. Também quando a mente se enche de pensamentos. Também quando ninguém mais entende o que estamos sentindo. Pai, neste momento de descanso, ajuda-nos a enxergar a Tua mão ao longo deste dia. Ajuda-nos a lembrar dos detalhes. Ajuda-nos a perceber quantas vezes o Senhor nos sustentou sem que percebêssemos. Talvez alguém esteja ouvindo esta oração e pensando que o seu dia foi difícil demais. Mas até mesmo nesta dificuldade, o Senhor esteve presente. Como diz o Salmo 34:18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Tu não abandonaste esta pessoa, tu não te afastaste, tu não ignoraste suas lágrimas, tu estavas ali e continuas aqui. Senhor, queremos entregar diante de Ti cada sentimento acumulado ao longo deste dia. Toda frustração, toda tristeza, toda preocupação, toda palavra que ainda pesa dentro do coração. Lavamos nossa alma na Tua presença. Descansamos na certeza de que o Senhor conhece completamente a nossa história. Nada está escondido dos Teus olhos. Nada passou despercebido. E enquanto continuamos nesta oração, nós escolhemos agradecer mais do que reclamar, confiar mais do que temer, descansar mais do que nos preocupar. Porque o Deus que cuidou de nós durante o dia, continua cuidando de nós agora. Se você crê que Deus esteve ao seu lado em cada momento deste dia, escreva nos comentários: obrigado, Senhor, por nunca me abandonar. E que essa verdade permaneça viva dentro do nosso coração, enquanto continuamos diante da Tua presença, reconhecendo que desde o amanhecer até este exato momento, a Tua mão amorosa nos sustentou. E ao reconhecermos que a Tua mão nos sustentou durante todo este dia, Senhor, também percebemos algo que tantas vezes tentamos esconder até de nós mesmos. Existem pesos que carregamos além das nossas forças. Existem situações que já tentamos resolver inúmeras vezes. Existem problemas que ocupam a mente durante o dia e insistem em permanecer acordados quando chega a noite. E é exatamente agora, Pai, que queremos colocá-los diante de Ti. A Tua palavra nos ensina em 1 Pedro 5:7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Toda a ansiedade, não apenas uma parte, não apenas aquilo que parece pequeno, mas tudo. As preocupações financeiras, as dificuldades familiares, as incertezas sobre o futuro, os conflitos que ainda não encontraram solução, os sonhos que parecem distantes, as portas que continuam fechadas, as respostas que ainda não chegaram. Pai, nós entregamos tudo em Tuas mãos.
Porque a verdade é que existem batalhas que não conseguimos vencer sozinhos. Existem caminhos que não sabemos percorrer. Existem perguntas que não sabemos responder. E talvez uma das maiores dificuldades do coração humano seja admitir que precisa da ajuda de Deus. Muitas vezes tentamos controlar tudo, tentamos antecipar soluções, tentamos resolver aquilo que está além da nossa capacidade. Mas esta noite queremos abandonar esse peso. Provérbios 3:5 nos lembra: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Nem sempre entenderemos os teus caminhos, nem sempre compreenderemos os teus tempos, nem sempre veremos imediatamente aquilo que o Senhor está fazendo, mas podemos confiar, porque tu és fiel. Senhor, talvez exista alguém fazendo esta oração enquanto luta contra uma situação que parece impossível. Talvez seja um problema dentro da família, talvez seja uma enfermidade, talvez seja uma preocupação relacionada ao trabalho, talvez seja algo que ninguém mais sabe. Mas o Senhor sabe. O Senhor conhece cada detalhe. Como diz Jeremias 32:27, eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Haveria alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Não existe nada impossível para ti. Nada. Aquilo que nos parece um muro intransponível é apenas mais uma situação diante do teu poder. Aquilo que nos faz perder o sono está completamente visível diante dos teus olhos. Aquilo que nos preocupa já é conhecido pelo Senhor antes mesmo de pronunciarmos uma palavra. Pai, ajuda-nos a soltar o controle. Ajuda-nos a parar de carregar aquilo que pertence a Ti. Ajuda-nos a compreender que fé não é apenas acreditar que o Senhor pode agir. Fé também é descansar enquanto o Senhor age. É confiar quando não vemos. É esperar quando tudo parece parado. É permanecer firme mesmo quando ainda não existem sinais visíveis de mudança. Isaías 26:3 declara: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Guarda nossa mente nesta noite. Acalma os pensamentos acelerados. Silencia os medos. Silencia as preocupações repetitivas. Silencia as perguntas que insistem em voltar. Senhor, algumas situações estão cansando a alma. Algumas preocupações estão consumindo energia demais. Algumas lutas estão sendo carregadas há tanto tempo que já parecem parte da rotina. Mas nesta noite, queremos entregá-las novamente. Não porque desistimos, mas porque confiamos. Não porque deixamos de lutar, mas porque entendemos que existem batalhas que pertencem ao Senhor. Como está escrito em Êxodo 14:14, o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Que palavra poderosa para quem chegou aqui cansado. O Senhor peleja, o Senhor trabalha, o Senhor abre caminhos, o Senhor move circunstâncias, o Senhor faz aquilo que nenhum ser humano consegue fazer. Pai amado, recebe agora cada problema que está pesando sobre este coração. Recebe cada preocupação. Recebe cada medo escondido. Recebe cada lágrima silenciosa. Recebe cada oração feita em segredo. Nós colocamos tudo diante de Ti e escolhemos não carregar mais sozinhos aquilo que o Senhor nunca pediu que carregássemos. Enquanto a noite avança, ajuda-nos a descansar nesta verdade. O Deus que sustenta o universo também sustenta a nossa vida. O Deus que governa os céus também governa as nossas circunstâncias. E ao continuarmos em oração, queremos aprender cada vez mais a confiar que aquilo que não conseguimos resolver está seguro nas Tuas mãos perfeitas. E quando finalmente colocamos diante de Ti aquilo que não conseguimos resolver, Senhor, algo começa a mudar dentro do nosso coração. Talvez as circunstâncias ainda sejam as mesmas. Talvez os desafios ainda estejam diante de nós. Talvez algumas respostas continuem demorando, mas existe uma paz que nasce quando entendemos que não estamos sozinhos na caminhada. Existe um descanso que chega quando lembramos que o Senhor continua trabalhando, mesmo quando nossos olhos não conseguem enxergar.
E nesta noite queremos repousar exatamente nessa verdade. Enquanto nós descansamos, o Senhor trabalha. Enquanto fechamos os olhos, o Senhor permanece vigilante. Enquanto nossas forças se renovam durante o sono, teu poder continua agindo. A tua palavra declara em Salmos 121:4: Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Que promessa maravilhosa! Nós precisamos dormir, nós precisamos descansar, nós precisamos recuperar as forças. Mas o Senhor nunca dorme, nunca se distrai, nunca perde o controle, nunca deixa de cuidar dos teus filhos. Pai, quantas vezes passamos horas tentando encontrar soluções durante a madrugada? Quantas vezes ficamos presos em pensamentos que não nos levaram a lugar algum? Quantas vezes o medo roubou a tranquilidade que o Senhor desejava nos dar? Mas hoje queremos escolher um caminho diferente. Queremos descansar em Ti. Queremos confiar em Ti. Queremos entregar o amanhã em Tuas mãos. Porque Jesus nos ensinou em Mateus 6:34: Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. O amanhã ainda não chegou. E mesmo assim, tantas vezes gastamos energia tentando viver problemas que ainda nem aconteceram. Perdoa-nos por isso, Senhor. Perdoa-nos pelas noites em que tentamos ocupar o Teu lugar. Perdoa-nos pelas vezes em que acreditamos que tudo dependia exclusivamente das nossas forças. Hoje nós escolhemos descansar. Hoje nós escolhemos confiar. Hoje nós escolhemos acreditar que o Senhor está trabalhando nos bastidores da nossa história. Talvez existam portas que estão sendo preparadas. Talvez existam respostas que já estão a caminho. Talvez existam livramentos acontecendo sem que sequer saibamos. Talvez existam encontros, oportunidades e milagres sendo organizados pela Tua mão poderosa. Romanos 8:28 nos lembra que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, até aquilo que não entendemos, até os atrasos, até os silêncios, até os caminhos inesperados. O Senhor continua conduzindo tudo segundo a Tua perfeita vontade. Pai amado, enquanto a noite se torna mais silenciosa, nós descansamos na certeza de que o Senhor está trabalhando em áreas da nossa vida que nem conseguimos alcançar. Trabalha nos relacionamentos, trabalha na família, trabalha na saúde, trabalha nas finanças, trabalha nos sonhos que foram colocados diante de Ti, trabalha nas preocupações que entregamos há poucos instantes, trabalha onde existe dor, trabalha onde existe ansiedade, trabalha onde existe insegurança, trabalha onde existe espera. Isaías 40:31 declara: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E é exatamente isso que queremos viver nesta noite. Renovação, descanso, paz, segurança, não porque tudo já foi resolvido, mas porque sabemos quem está cuidando de tudo. Senhor, que esta pessoa não precise carregar para a cama os pesos que já foram entregues a Ti, que ela não precise dormir abraçada às preocupações, que ela não precise alimentar medos que o Senhor já recebeu em Tuas mãos, que o coração encontre repouso, que a mente encontre tranquilidade, que a alma encontre descanso. E se algum pensamento insistir em voltar durante a noite, lembra-nos da Tua palavra. Lembra-nos que Tu és fiel. Lembra-nos que Tu és poderoso. Lembra-nos que Tu permaneces no controle. Salmos 37:5 nos ensina: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Nós entregamos, nós confiamos e descansamos. Porque enquanto dormimos, o Senhor continua agindo. Enquanto repousamos, o Senhor continua abrindo caminhos. Enquanto descansamos, o Senhor continua cuidando de cada detalhe da nossa história. E nessa paz profunda, nessa confiança serena e nessa certeza de que Tu permaneces trabalhando mesmo durante a noite, seguimos adiante em oração, permitindo que o nosso coração encontre cada vez mais descanso na Tua presença. E à medida que o nosso coração encontra esse lugar de descanso diante de Ti, Senhor, percebemos que confiar não é algo que acontece apenas quando entendemos tudo. Na verdade,
Muitas vezes a confiança nasce justamente quando não entendemos, quando as respostas não aparecem, quando os caminhos parecem encobertos, quando as orações ainda não foram respondidas da maneira que imaginávamos. E é nesse lugar, Pai, que queremos permanecer agora, confiando não nas circunstâncias, confiando não no que vemos, mas confiando em quem o Senhor é. Porque a tua fidelidade não depende daquilo que conseguimos enxergar. Isaías 55, 8 e 9 declara: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Quantas vezes tentamos compreender tudo? Quantas vezes buscamos respostas imediatas? Quantas vezes ficamos frustrados porque o Senhor não agiu no tempo que esperávamos? Mas os teus caminhos continuam sendo maiores, os teus planos continuam sendo perfeitos, mesmo quando ainda não conseguimos enxergá-los. Pai, existe algo muito humano dentro de nós. Gostamos de ter certezas, gostamos de saber para onde estamos indo, gostamos de entender cada detalhe, mas a fé muitas vezes nos convida a caminhar sem enxergar o destino completo. Foi assim com Abraão. Hebreus 11, 8 nos lembra que ele obedeceu quando foi chamado e partiu sem saber para onde iria. Ele não tinha todas as respostas, mas tinha confiança em Deus. E talvez exista alguém fazendo esta oração exatamente assim, sem respostas, sem entender completamente o que está acontecendo, sem saber por que algumas portas se fecharam, sem saber por que certas mudanças aconteceram, sem saber por que algumas orações ainda parecem estar em silêncio, mas o Senhor continua trabalhando, o Senhor continua conduzindo, o Senhor continua escrevendo capítulos que ainda não conseguimos ler. Jeremias 29, 11 diz: Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Que promessa maravilhosa para esta noite! O Senhor sabe. Nós não sabemos tudo, mas o Senhor sabe. Nós não enxergamos o amanhã, mas o Senhor enxerga. Nós vemos apenas uma parte da história, mas o Senhor contempla o começo, o meio e o fim. Pai amado, ajuda-nos a descansar mesmo quando não entendemos. Ajuda-nos a confiar mesmo quando as circunstâncias parecem contradizer as promessas. Ajuda-nos a permanecer firmes quando a espera se torna longa, porque muitas vezes o Senhor está trabalhando em silêncio e os teus maiores milagres nem sempre começam com sinais visíveis. Às vezes começam em lugares ocultos, em processos que ninguém percebe, em mudanças que acontecem aos poucos, em portas que estão sendo preparadas antes de serem abertas. Romanos 11, 33 declara: Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. A tua sabedoria é perfeita, os teus caminhos são perfeitos, e nesta noite queremos descansar nessa verdade. Mesmo sem respostas, mesmo sem entender tudo, mesmo sem enxergar aquilo que está adiante. Pai, nós confiamos em Ti, confiamos nos Teus planos, confiamos no Teu amor, confiamos na Tua direção, confiamos na Tua vontade. E ao continuarmos em oração, permitimos que essa confiança substitua pouco a pouco a necessidade de controlar tudo, porque sabemos que os Teus planos sempre são melhores do que os nossos. E quando aprendemos a confiar nos Teus planos, mesmo sem enxergar todas as respostas, algo dentro de nós começa a se aquietar. A ansiedade perde força, a pressa diminui, o coração encontra um pouco mais de descanso. Mas existe uma área da vida que muitas vezes continua tentando roubar nossa paz: o futuro. Senhor, quantas vezes nos preocupamos com dias que ainda nem chegaram? Quantas vezes imaginamos problemas que talvez nunca aconteçam? Quantas vezes gastamos energia tentando controlar aquilo que pertence somente a Ti?
E nesta noite queremos colocar diante de Ti cada preocupação relacionada ao amanhã, cada incerteza, cada medo escondido, cada pergunta que ainda não encontrou resposta, porque o futuro está seguro em Tuas mãos. A Tua palavra declara em Provérbios 16, 9: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Que alívio existe nessa verdade! Nós fazemos planos, nós sonhamos, nós pensamos no que virá. Mas é o Senhor quem dirige os passos, é o Senhor quem abre os caminhos corretos, é o Senhor quem conhece aquilo que ainda não conhecemos. Pai amado, talvez alguém esteja preocupado com o trabalho, talvez exista alguém inquieto por causa das finanças, talvez uma família esteja aguardando uma resposta importante. Talvez exista uma decisão difícil pela frente. Talvez alguém esteja olhando para o futuro sem conseguir enxergar esperança. Mas o Senhor continua sendo Deus. O mesmo Deus de ontem, o mesmo Deus de hoje, o mesmo Deus de amanhã. Hebreus 13, 8 nos lembra que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso podemos descansar. Porque mesmo quando o futuro parece incerto para nós, ele não é incerto para o Senhor. Nada surpreende a Ti. Nada acontece sem que o Senhor saiba. Nada foge do Teu conhecimento. Salmo 139, 16 declara que todos os nossos dias foram escritos antes mesmo que um deles existisse. Que verdade poderosa! O Senhor já está onde nós ainda não chegamos. O Senhor já está no amanhã. O Senhor já está nos próximos meses. O Senhor já está cuidando das situações que hoje nos preocupam. Pai, ajuda-nos a não viver aprisionados pelo medo do futuro. Ajuda-nos a viver um dia de cada vez. Ajuda-nos a confiar mais na Tua providência. Porque Jesus nos ensinou algo precioso em Mateus 6, 26, quando falou sobre as aves do céu. Elas não semeiam, elas não ajuntam em celeiros, mas são sustentadas pelo Pai Celestial. E se o Senhor cuida das aves, quanto mais cuidará daqueles que são Teus filhos. Senhor, às vezes o coração se inquieta, às vezes os pensamentos começam a correr durante a madrugada, às vezes surgem cenários imaginários, possibilidades negativas, medos silenciosos. Mas nesta noite, escolhemos substituir essas preocupações pelas Tuas promessas. Filipenses 4, 6 e 7 nos ensina: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. Nós apresentamos diante de Ti os nossos pedidos, as nossas preocupações, os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos medos e recebemos a Tua paz. Uma paz que não depende das circunstâncias, uma paz que não depende das respostas imediatas, uma paz que nasce da confiança. Pai amado, guarda a mente desta pessoa durante esta noite, que ela não fique presa em preocupações sobre o amanhã, que ela não carregue sozinha aquilo que já foi colocado diante de Ti, que ela encontre descanso, que ela encontre tranquilidade, que ela encontre segurança na certeza de que o Senhor continua conduzindo cada detalhe da sua vida. E se existe algum pedido especial que está pesando sobre o seu coração, você pode colocá-lo nos comentários como um ato de fé. Vamos concordar em oração para que a vontade perfeita de Deus se cumpra sobre cada situação. Enquanto continuamos diante da Tua presença, escolhemos entregar o amanhã nas Tuas mãos e descansar na certeza de que o futuro pertence ao Senhor. E quando o futuro é colocado diante de Ti, Senhor, o coração encontra espaço para pensar também nas pessoas que amamos. Porque muitas vezes conseguimos entregar nossas próprias preocupações, mas continuamos carregando preocupações por aqueles que fazem parte da nossa vida. Pensamos nos filhos, nos pais, nos irmãos, no esposo, na esposa, nos amigos, nas pessoas que amamos profundamente.
E nesta noite queremos colocá-las diante do teu altar. Queremos apresentá-las aos teus cuidados, porque sabemos que o Senhor pode estar presente onde nós não podemos estar. Pode alcançar quem está longe, pode tocar corações que não conseguimos tocar. Pode proteger vidas que não conseguimos proteger. Pai amado, enquanto a noite avança, nós entregamos nossa família em tuas mãos. A tua palavra declara em Salmos 127, 1: Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E nós reconhecemos que a verdadeira proteção não vem apenas dos nossos esforços. A verdadeira segurança vem do Senhor. Por isso colocamos cada pessoa amada diante de ti. Guarda aqueles que estão dormindo neste momento. Guarda aqueles que ainda estão trabalhando. Guarda aqueles que estão viajando. Guarda aqueles que enfrentam dificuldades. Guarda aqueles que estão passando por lutas que talvez nem conheçamos. Pai, visita os lares nesta noite. Visita cada quarto. Visita cada família representada nesta oração. Que a tua presença encha os ambientes de paz. Que o teu Espírito traga tranquilidade aos corações inquietos. Que o teu amor alcance aqueles que estão sofrendo em silêncio, como está escrito em Isaías 41, 13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Que essa promessa alcance nossos familiares, que alcance nossos amigos, que alcance aqueles que amamos. Senhor, existem pessoas por quem temos orado há muito tempo. Pessoas que precisam de cura. Pessoas que precisam de libertação. Pessoas que precisam de direção. Pessoas que precisam reencontrar esperança. Pessoas que precisam se aproximar mais de ti. E nesta noite, nós as colocamos diante da tua presença. Porque sabemos que nenhuma oração feita com fé é desperdiçada. Sabemos que o Senhor ouve. Sabemos que o Senhor vê. Sabemos que o Senhor continua agindo. Josué declarou algo precioso em Josué 24:15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E nós também fazemos essa declaração sobre nossos lares, sobre nossas famílias, sobre aqueles que amamos, que a tua mão permaneça sobre cada um deles. Que o Senhor fortaleça relacionamentos, que restaure aquilo que está ferido, que cure palavras que machucaram, que traga reconciliação onde existe distância, que leve paz onde existe conflito, que derrame amor onde existe frieza. Pai amado, alguns dos nossos familiares talvez estejam enfrentando batalhas que desconhecemos completamente, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe o que acontece por trás dos sorrisos. O Senhor conhece as lágrimas escondidas. O Senhor conhece os medos silenciosos. O Senhor conhece as preocupações que não são compartilhadas com ninguém. Por isso nós os entregamos ao teu cuidado. Salmos 91, 11 declara: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Que haja proteção sobre aqueles que amamos. Proteção ao sair, proteção ao entrar, proteção durante a noite, proteção durante o descanso, proteção contra todo mal, proteção contra toda armadilha invisível, proteção contra toda inquietação que tente roubar a paz. Pai, que os lares representados nesta oração sejam visitados pela tua presença, que a paz do Senhor repouse sobre cada família, que o descanso desta noite seja diferente, que haja serenidade, que haja segurança, que haja conforto espiritual. E enquanto continuamos em oração, sabendo que o Senhor está cuidando de nós e daqueles que amamos, permitimos que nosso coração descanse ainda mais profundamente na certeza de que nenhuma vida colocada em tuas mãos está fora do alcance do teu amor e do teu cuidado. E sabendo que aqueles que amamos estão guardados em tuas mãos, Senhor, algo precioso começa a florescer dentro de nós. Uma paz diferente. Uma paz que não depende das circunstâncias. Uma paz que não depende das notícias que recebemos. Uma paz que não depende das respostas que estamos esperando. Uma paz que vem diretamente do teu coração. E é essa paz que buscamos agora.
porque o mundo oferece tranquilidade apenas quando tudo parece estar bem. Mas a tua palavra nos apresenta uma paz muito maior, uma paz que permanece até mesmo em meio às lutas, uma paz que permanece durante os processos, uma paz que continua viva mesmo quando ainda existem perguntas sem resposta. Filipenses 4:7 declara: "E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus." Pai, que essa paz desça sobre nós nesta noite. Não uma paz baseada em explicações humanas, não uma paz baseada em circunstâncias favoráveis, mas a paz que excede todo entendimento. A paz que a mente não consegue explicar. A paz que o coração simplesmente sente quando descansa na tua presença. Senhor, existem momentos em que a mente fica cansada. Pensamentos começam a correr. Preocupações se acumulam. Lembranças do dia voltam repetidamente. Questões não resolvidas insistem em ocupar espaço. Mas neste momento queremos desacelerar diante de Ti. Queremos silenciar aquilo que está fazendo barulho dentro de nós. Salmos 46:10 nos convida dizendo: "Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus." Aquietar. Talvez seja exatamente isso que precisamos fazer agora. Parar de lutar contra tudo ao mesmo tempo. Parar de tentar resolver tudo nesta noite. Parar de carregar preocupações que já foram entregues ao Senhor. Pai amado, aquieta nosso coração. Aquieta nossos pensamentos. Aquieta nossas emoções. Aquieta aquilo que está roubando nossa tranquilidade. Porque quando o Senhor fala, a tempestade se acalma. Foi assim no mar da Galileia. Marcos 4:39 nos conta que Jesus disse: "Cala-te, aquieta-te." E imediatamente o vento cessou. Nesta noite nós pedimos que o Senhor também fale às tempestades interiores. Fala à ansiedade, fala ao medo, fala às preocupações, fala às inquietações, fala aos pensamentos acelerados. Que a tua voz seja maior do que qualquer outra voz, maior do que os medos, maior do que as inseguranças, maior do que as preocupações. Isaías 26:12 declara: "Senhor, Tu nos darás a paz, porque Tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras." A verdadeira paz vem de Ti. Não vem do dinheiro, não vem das circunstâncias, não vem das pessoas, vem do Senhor. E nesta noite queremos recebê-la. Queremos permitir que ela ocupe cada espaço do nosso coração. Pai, talvez exista alguém ouvindo esta oração enquanto luta contra uma ansiedade silenciosa. Talvez alguém esteja carregando um peso emocional que ninguém conhece. Talvez alguém esteja sorrindo para todos durante o dia, mas por dentro esteja cansado. O Senhor conhece. O Senhor vê. O Senhor entende. E o Senhor continua próximo. Salmos 94:19 declara: "Quando a minha ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma." Que esse consolo alcance cada pessoa agora. Que esse alívio alcance cada coração. Que essa paz visite cada mente. Que o descanso comece a substituir a tensão. Que a serenidade comece a substituir a preocupação. Que a confiança comece a substituir o medo. E enquanto permanecemos em oração, sentimos pouco a pouco a tua presença trazendo calma para aquilo que antes parecia agitado. Porque somente o Senhor pode derramar uma paz que vai além de toda a lógica humana e alcança os lugares mais profundos da alma. E quando essa paz começa a preencher os espaços que antes eram ocupados pela ansiedade, Senhor, nós conseguimos enxergar algo que muitas vezes passa despercebido. Mesmo quando parece que nada está acontecendo, o Senhor continua trabalhando. Mesmo quando tudo parece parado, o Senhor continua movendo circunstâncias. Mesmo quando os nossos olhos não enxergam caminhos, o Senhor já está abrindo portas. E nesta noite, queremos fortalecer nossa fé nessa verdade, porque nem tudo aquilo que o Senhor faz é imediatamente visível. Muitas vezes, o teu agir acontece nos bastidores, em lugares que não conseguimos alcançar, em situações que ainda não compreendemos.
em detalhes que só serão revelados no tempo certo. Isaías 43:19 declara: Eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Que promessa extraordinária! O Senhor faz caminhos onde não existem caminhos. O Senhor cria oportunidades onde só enxergamos limitações. O Senhor abre portas onde vemos apenas paredes. Pai amado, quantas vezes olhamos para uma situação e pensamos que não existe saída? Quantas vezes analisamos as circunstâncias apenas com os olhos humanos? Quantas vezes esquecemos que o Deus que servimos é especialista em realizar o impossível? Mas nesta noite queremos lembrar quem o Senhor é. O Deus que abriu o mar diante de Moisés. O Deus que derrubou muralhas diante de Josué. O Deus que sustentou Elias. O Deus que livrou Daniel. O Deus que ressuscitou Lázaro. O Deus que continua operando milagres ainda hoje. Jeremias 33:3 declara: Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Existem coisas que ainda não sabemos. Existem respostas que ainda não chegaram. Existem caminhos que ainda não foram revelados. Mas isso não significa que o Senhor esteja parado. Muito pelo contrário, o Senhor está agindo. O Senhor está preparando. O Senhor está alinhando circunstâncias. O Senhor está movendo situações invisíveis aos nossos olhos. Pai, ajuda-nos a confiar no Teu trabalho silencioso. Ajuda-nos a permanecer firmes quando não vemos resultados imediatos, porque muitas vezes os maiores milagres começam antes que possamos percebê-los. Uma porta está sendo preparada. Um encontro está sendo alinhado. Uma resposta está sendo construída. Uma mudança está sendo conduzida pela Tua mão. Romanos 8:31 pergunta: Se Deus é por nós, quem será contra nós? E nesta noite declaramos essa verdade. O Senhor está a nosso favor. O Senhor está trabalhando por nós. O Senhor está abrindo caminhos por nós. O Senhor está movendo circunstâncias por nós. Talvez alguém esteja esperando uma resposta há muito tempo. Talvez alguém esteja cansado da espera. Talvez alguém esteja quase desistindo. Mas o Senhor nos lembra em Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Existe um tempo determinado por Deus. Existe um momento preparado por Deus. Existe uma resposta que virá no tempo de Deus. Pai amado, fortalece a fé daqueles que estão esperando. Fortalece aqueles que estão em processo. Fortalece aqueles que ainda não conseguem enxergar o que o Senhor está fazendo, porque a fé não depende daquilo que vemos. Como está escrito em 2 Coríntios 5:7, porque andamos por fé e não por vista. E nesta noite escolhemos andar por fé. Escolhemos acreditar que o Senhor está trabalhando. Escolhemos acreditar que o Senhor está abrindo caminhos. Escolhemos acreditar que o Senhor está movendo aquilo que parecia impossível. Se você crê que Deus está trabalhando em áreas da sua vida que ainda não consegue enxergar, escreva nos comentários: Deus está abrindo caminhos para mim. E enquanto continuamos diante da Tua presença, permitimos que essa confiança fortaleça ainda mais nosso coração, sabendo que o Senhor nunca está parado e que o Teu agir continua alcançando lugares onde os nossos olhos jamais poderiam chegar. E sabendo que o Senhor continua abrindo caminhos e movendo circunstâncias que ainda não conseguimos enxergar, o nosso coração encontra um lugar ainda mais profundo de descanso. Porque não precisamos viver dominados pelo medo. Não precisamos passar a noite presos à ansiedade. Não precisamos permitir que a inquietação governe os nossos pensamentos. Podemos repousar sob a Tua proteção. Podemos descansar sob a sombra das Tuas asas. Podemos dormir sabendo que existe um Deus vigilante cuidando de cada detalhe da nossa vida. Pai amado, nesta hora silenciosa da noite, nós nos aproximamos ainda mais da Tua presença.
e escolhemos entregar aquilo que tantas vezes tenta roubar a nossa paz. Os medos conhecidos, os medos escondidos, as preocupações que surgem sem aviso, os pensamentos que insistem em voltar, as inseguranças sobre situações que ainda não aconteceram. Tudo isso colocamos diante de Ti, porque a Tua palavra declara em Salmos 56:3: em me vindo o temor, hei de confiar em Ti. Que resposta simples e poderosa. Quando o medo vier, nós confiaremos. Quando a preocupação vier, nós confiaremos. Quando a ansiedade tentar ocupar espaço, nós confiaremos. Quando os pensamentos acelerados tentarem dominar a mente, nós confiaremos. Não porque somos fortes, mas porque o Senhor é poderoso. Isaías 41:13 diz: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Que essa promessa alcance cada pessoa que está ouvindo esta oração. Talvez alguém esteja lutando contra preocupações que ninguém conhece. Talvez alguém esteja carregando uma ansiedade silenciosa. Talvez alguém esteja tentando descansar, mas a mente continua inquieta. O Senhor vê, o Senhor sabe, o Senhor compreende. E o Senhor continua dizendo, não temas. Pai, afasta de nós tudo aquilo que não vem de Ti. Afasta os pensamentos que geram angústia. Afasta as preocupações exageradas. Afasta os cenários de derrota que a mente tenta construir. Afasta toda a sensação de desamparo, porque não estamos sozinhos. Nunca estivemos. Salmos 91:1 declara, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. E é exatamente nesse esconderijo que queremos permanecer, debaixo da Tua proteção, debaixo do Teu cuidado, debaixo da Tua presença, enquanto a noite segue seu curso, enquanto o silêncio toma conta do ambiente, enquanto o corpo se prepara para descansar. Que a alma encontre abrigo em Ti. Senhor, guarda esta casa, guarda este quarto, guarda este lar, guarda cada pessoa que participa desta oração. Que haja paz sobre os pensamentos, que haja paz sobre as emoções, que haja paz sobre o coração. Provérbios 18:10 declara, torre forte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo e estará em alto refúgio. Nesta noite nós corremos para esse refúgio, corremos para a Tua presença, corremos para a Tua proteção, corremos para o Teu amor, porque sabemos que nenhum lugar é mais seguro do que estar em Tuas mãos. Pai amado, se ainda existe alguma inquietação dentro deste coração, recebe agora. Se ainda existe algum medo escondido, recebe agora. Se ainda existe alguma ansiedade tentando permanecer, recebe agora. Nós não queremos levar esses pesos para o descanso. Queremos levar apenas a confiança. Queremos levar apenas a fé. Queremos levar apenas a certeza de que o Senhor está cuidando de tudo. Como está escrito em João 14:27, Jesus disse, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Recebemos essa paz. Recebemos essa tranquilidade. Recebemos esse descanso. Recebemos essa segurança. E enquanto continuamos nesta oração, sentimos a Tua presença envolvendo nossa mente e nosso coração, como um abrigo seguro durante a noite, permitindo que todo medo perca força, que toda ansiedade encontre descanso e que a nossa alma permaneça tranquila sob o cuidado perfeito do Deus que nunca falha. E enquanto essa paz continua repousando sobre o nosso coração, Senhor, nós escolhemos permanecer confiando em Ti, confiando não apenas no que o Senhor já fez, mas também naquilo que o Senhor ainda está preparando. Porque existem respostas que ainda não chegaram. Existem promessas que ainda estão em processo. Existem milagres que ainda não vimos com os nossos olhos. Mas isso não significa que o Senhor não esteja trabalhando. Muito pelo contrário. O Teu agir continua acontecendo mesmo quando tudo parece silencioso. Pai amado, ajuda-nos a lembrar que o Teu tempo é perfeito, nem adiantado, nem atrasado. Perfeito.
E quantas vezes olhamos para uma situação e pensamos que está demorando demais? Quantas vezes sentimos vontade de desistir porque ainda não vimos mudança? Quantas vezes a espera tenta enfraquecer a nossa fé? Mas a tua palavra nos fortalece. Eclesiastes 3:11 declara que o Senhor fez tudo formoso ao seu tempo. Ao teu tempo, não ao nosso. Não ao tempo da ansiedade, não ao tempo da pressa, mas ao teu tempo perfeito. Pai, existem orações feitas há meses, algumas há anos. Existem lágrimas que foram derramadas em secreto. Existem pedidos que foram repetidos inúmeras vezes diante de ti. E mesmo quando não vemos a resposta imediatamente, sabemos que o Senhor continua ouvindo. Sabemos que o Senhor continua operando. Sabemos que o Senhor continua preparando aquilo que será melhor para nós. Abacuque 2:3 declara: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Se tardar, espera-o, porque certamente virá. Que palavra preciosa para esta noite. Certamente virá. Aquilo que o Senhor prometeu, aquilo que o Senhor preparou, aquilo que está alinhado com a tua vontade, certamente virá. Pai amado, livra-nos da impaciência, livra-nos do desânimo, livra-nos da tentação de acreditar que o Senhor se esqueceu de nós, porque o Senhor nunca esquece. Isaías 49:15 pergunta: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria? E logo depois, o Senhor responde mostrando que jamais se esquecerá dos seus filhos. Nós estamos diante de ti, conhecidos por ti, amados por ti, cuidados por ti. E isso muda tudo. Senhor, fortalece agora a fé de quem está esperando. Fortalece quem está cansado. Fortalece quem quase desistiu. Fortalece quem já não consegue enxergar sinais. Porque a fé continua viva mesmo quando os sinais ainda não apareceram. Hebreus 11:1 declara: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Nós escolhemos viver essa fé. Nós escolhemos confiar. Nós escolhemos acreditar que o Senhor está preparando respostas, preparando livramentos, preparando milagres, preparando portas, preparando reencontros, preparando restaurações, preparando aquilo que hoje ainda não conseguimos enxergar. E se você crê que Deus está preparando algo maior do que consegue imaginar neste momento, escreva nos comentários: eu confio no tempo de Deus. Enquanto continuamos em oração, permitimos que essa confiança acalme ainda mais o coração, sabendo que o Senhor nunca chega atrasado e que cada resposta virá exatamente no momento determinado pela tua perfeita vontade. E enquanto aprendemos a confiar no teu tempo, Senhor, algo muito bonito começa a nascer dentro de nós. A esperança se renova. Mesmo depois de um dia difícil, mesmo depois de lutas inesperadas, mesmo depois de momentos em que as forças pareceram pequenas, a esperança continua viva, porque a nossa esperança não está baseada nas circunstâncias. Ela está baseada em Ti. E nesta noite queremos renovar essa esperança diante da Tua presença, porque sabemos que um novo amanhecer virá, e quando ele chegar, a Tua graça estará lá, a Tua misericórdia estará lá, o Teu cuidado estará lá, a Tua fidelidade estará lá. Lamentações 3:22 e 23 nos lembra: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Renovam-se cada manhã, cada manhã. Que promessa maravilhosa! Não apenas algumas manhãs, não apenas quando tudo está bem, mas cada manhã. Quando acordamos fortes, quando acordamos cansados, quando temos respostas, quando ainda estamos esperando. As Tuas misericórdias continuam se renovando. Pai amado, talvez alguém esteja terminando este dia emocionalmente cansado. Talvez alguém esteja encerrando esta noite sentindo o peso das batalhas enfrentadas. Talvez alguém esteja olhando para os desafios e pensando que não terá forças para continuar. Mas o Senhor continua sendo a fonte da nossa esperança. Salmos 35 declara que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã.
Que essa promessa alcance os corações agora, porque existem noites difíceis, existem períodos de espera, existem fases que parecem longas demais, mas amanhã sempre chega, a luz sempre volta, a graça sempre se manifesta. O Senhor continua escrevendo novos capítulos. Isaías 40:29 diz que o Senhor fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Que essa renovação aconteça nesta noite. Renovação para a mente, renovação para o coração, renovação para a fé, renovação para os sonhos, renovação para aqueles que já estavam quase desistindo. Pai, ajuda-nos a acordar amanhã com um coração leve, ajuda-nos a despertar com gratidão, ajuda-nos a perceber as pequenas bênçãos que tantas vezes passam despercebidas, ajuda-nos a enxergar a Tua mão em cada detalhe. Porque mesmo quando não percebemos, o Senhor continua nos cercando com o Teu amor. Salmos 5:3 declara: Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. E nós já entregamos a Ti o próximo amanhecer. Entregamos as próximas horas. Entregamos os próximos passos. Entregamos os compromissos. Entregamos os desafios. Entregamos aquilo que ainda não sabemos. Porque o Senhor já está lá. O Senhor já está no amanhã. O Senhor já está preparando aquilo que precisamos. Pai amado, que a esperança substitua todo desânimo. Que a confiança substitua toda preocupação. Que a expectativa da Tua bondade substitua toda sensação de derrota. Romanos 15:13 declara: Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer. Que essa esperança encha nossos corações agora. Que essa esperança ocupe nossos pensamentos. Que essa esperança permaneça conosco durante toda a noite, porque sabemos que o amanhecer que está por vir não será sustentado pelas nossas forças. Será sustentado pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor. E enquanto seguimos em oração, sentimos essa esperança se fortalecendo silenciosamente dentro de nós, como uma luz suave que continua brilhando mesmo durante a noite, lembrando-nos de que o Deus que cuidou de hoje também estará presente em cada momento do amanhã. E sabendo que o Senhor já está cuidando do amanhã, o nosso coração finalmente encontra um lugar de descanso ainda mais profundo. Não um descanso baseado na ausência de problemas. Não um descanso baseado em respostas imediatas, mas um descanso que nasce da confiança. A confiança de que o Senhor continua trabalhando. A confiança de que o Senhor continua cuidando. A confiança de que o Senhor continua governando cada detalhe da nossa vida. Pai amado, a noite já está avançando. O silêncio se torna cada vez mais presente. O corpo começa a desacelerar. A mente começa a encontrar tranquilidade. E nós escolhemos repousar sob o Teu cuidado. Salmos 4:8 declara: Em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Que essa palavra se torne realidade nesta noite. Que o nosso descanso seja cercado pela Tua presença. Que o nosso sono seja guardado pelo Teu amor. Que a nossa casa seja protegida pelo Teu poder. Porque enquanto nós dormimos, o Senhor permanece acordado. Enquanto fechamos os olhos, o Senhor continua observando. Enquanto descansamos, o Senhor continua trabalhando. Pai, que alívio existe nessa verdade. Nós não precisamos vigiar tudo. Nós não precisamos controlar tudo. Nós não precisamos carregar o peso do mundo sobre os ombros. Porque existe um Deus soberano que continua cuidando de tudo. Salmo 127:2 declara: Aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Mesmo durante o sono, mesmo durante o descanso, mesmo quando não estamos fazendo nada, o Senhor continua agindo, continua abrindo portas, continua movendo circunstâncias, continua trazendo respostas, continua protegendo, continua sustentando, continua cuidando. Pai amado, se ainda existe alguma preocupação tentando permanecer, nós a entregamos mais uma vez. Se ainda existe algum medo escondido, nós o colocamos diante de Ti.
Se ainda existe alguma ansiedade querendo ocupar espaço, nós a deixamos aos teus pés, porque não queremos dormir carregando pesos que pertencem ao Senhor. Queremos dormir confiando, queremos dormir descansando, queremos dormir seguros. João 14, 1 nos lembra: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. E é isso que escolhemos fazer agora. Confiar. Simplesmente confiar. Mesmo sem entender tudo. Mesmo sem ter todas as respostas. Mesmo sem enxergar cada detalhe do caminho. Confiamos. Porque o Senhor nunca falhou. Porque o Senhor nunca abandonou os seus filhos. Porque o Senhor nunca perdeu o controle de nenhuma situação. Salmos 46, 1 declara: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Que essa certeza permaneça conosco durante toda a noite, que permaneça quando os olhos se fecharem, que permaneça quando o silêncio tomar conta do ambiente, que permaneça durante cada hora de descanso. Pai amado, nós entregamos diante de Ti este coração, entregamos esta casa, entregamos esta família, entregamos os sonhos, entregamos os projetos, entregamos as preocupações, entregamos aquilo que entendemos e também aquilo que não entendemos. Tudo está em Tuas mãos e não existe lugar melhor para estar. Se você chegou até aqui em oração, escreva nos comentários: eu descanso, Deus trabalha por mim. Que essa declaração permaneça viva dentro da sua alma, porque ela é verdadeira. O Senhor continua trabalhando. O Senhor continua cuidando. O Senhor continua protegendo. O Senhor continua guiando. O Senhor continua sustentando. E enquanto o descanso chega suavemente, permitimos que a paz de Deus envolva cada pensamento, cada emoção e cada preocupação, permanecendo tranquilos na certeza de que o Senhor está cuidando de tudo aquilo que entregamos em Suas mãos e continuará operando durante toda a noite com amor, fidelidade e perfeito cuidado sobre cada detalhe da nossa vida. E é com essa confiança, Pai amado, que permanecemos mais alguns instantes diante da Tua presença, sem pressa, sem ansiedade, sem tentar carregar aquilo que já entregamos em Tuas mãos, porque nesta noite aprendemos mais uma vez que o Senhor é fiel. O Senhor esteve conosco durante todo o dia. O Senhor sustentou nossos passos. O Senhor ouviu cada oração. O Senhor enxergou cada lágrima. E o Senhor continuará cuidando de tudo, mesmo depois que nossos olhos se fecharem. Pai, nós Te agradecemos. Obrigado pelas bênçãos que percebemos. Obrigado pelas bênçãos que ainda nem percebemos. Obrigado pelos livramentos visíveis. Obrigado pelos livramentos invisíveis. Obrigado porque a Tua mão permaneceu estendida sobre nós em cada momento deste dia. Como declara o Salmo 139, 5. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a Tua mão. Que verdade maravilhosa! Nós estamos cercados pelo Teu cuidado, guardados pelo Teu amor, sustentados pela Tua graça. E agora, ao nos prepararmos para descansar, entregamos completamente esta noite ao Senhor. Entregamos cada pensamento, entregamos cada preocupação, entregamos cada expectativa, entregamos aquilo que conseguimos explicar e também aquilo que nem sabemos colocar em palavras. Pai amado, visita agora os corações que estão ouvindo esta oração. Que a Tua presença seja sentida de forma especial. Que haja consolo para quem chorou hoje. Que haja força para quem está cansado. Que haja esperança para quem está desanimado. Que haja descanso para quem não consegue encontrar paz. Porque a Tua palavra declara em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Nós recebemos esse alívio, recebemos esse cuidado, recebemos essa paz. Senhor, guarda esta noite, guarda nosso descanso, guarda nossa mente, guarda nossa casa, guarda nossa família. Que os Teus anjos estejam ao redor daqueles que colocaram sua confiança em Ti. Como está escrito no Salmo 91,
11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Nós descansamos nessa promessa. Nós repousamos nessa verdade. Nós dormimos sabendo que não estamos sozinhos. Pai, também colocamos diante de Ti cada pessoa que precisa de oração nesta noite, cada nome lembrado durante esta oração, cada familiar, cada amigo, cada pessoa que está enfrentando uma batalha difícil. Se houver alguém em seu coração que precise da paz de Deus, escreva o nome dessa pessoa nos comentários e apresente-a ao Senhor neste momento. E se existe algo que você ainda precisa entregar nas mãos de Deus, coloque também seu pedido de oração nos comentários como um ato de fé. Pai amado, continua trabalhando onde nós não podemos trabalhar. Continua abrindo caminhos, continua restaurando, continua curando, continua fortalecendo, continua realizando a Tua vontade perfeita em nossas vidas, porque sabemos que o Deus que começou a boa obra é fiel para completá-la, como nos ensina Filipenses 1, 6. E agora, Senhor, acalmamos completamente o coração, desaceleramos os pensamentos, silenciamos as preocupações, respiramos a Tua paz, recebemos o Teu cuidado e descansamos na certeza de que o Senhor permanece no controle de todas as coisas. Que o Senhor te conceda uma noite tranquila, que a paz de Cristo guarde o teu coração, que o amor do Pai envolva a tua casa, que a presença do Espírito Santo traga descanso para a tua alma, que você durma em segurança, que você acorde fortalecido, que você desperte renovado pela graça de Deus, e que a certeza do cuidado do Senhor permaneça viva dentro de você durante toda a noite. Em nome de Jesus. Amém. Agora descanse. Deus está cuidando de você. Feche os olhos e permita que a paz do Senhor acalme o seu coração. Não carregue para o travesseiro aquilo que você já colocou nas mãos de Deus. A noite pertence ao Senhor. O seu descanso pertence ao Senhor. E o amanhã já está sendo preparado pelas mãos daquele que nunca falha. Se esta oração trouxe paz ao seu coração esta noite, deixe nos comentários. O Senhor é meu refúgio. Durma em paz. Deus continua trabalhando por você.